Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Para quem ainda estiver com dúvida na divisão por decomposição, eu trouxe um outro exemplo para que vocês consigam realizar. Então, primeira coisa, quero que vocês vejam aqui a posição dos algarismos. Então, aqui o 9 é unidade, o 6 é dezena, o 3 é centena. Tá legal? Por onde que a gente vai começar? A gente sempre vai olhar para o número que está aqui, ó, nesse pontilhado, que a gente chama ele de divisor. E aí a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente tiver uma divisão por 3, por 4, por 5, por 10, por qualquer algarismo, eu tenho que pensar, ó, eu tenho que me perguntar quantas vezes o divisor precisa ser multiplicado para eu ter aqui o resultado de 369, no caso, dividendo, ok? Tá ok? Então, vamos lá. Aqui, o resultado que eu encontrar, a gente vai chamar de quociente. E o que sobrar vai ser o resto. Então, bora lá. Então, a professora já explicou de outra maneira, então, para quem tiver com dúvida ainda, eu trouxe um outro modo para a gente verificar aqui se fica melhor, se fica mais claro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é decompor. Olha aqui, ó. Decompor. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos ver se assim a gente consegue ficar mais claro. Então, para a gente decompor esse algarismo, o que a gente vai pensar? Em 300 dividido por 3. Por esse 3 aqui, ó. Depois, a gente pode pensar em 60, que é a dezena, dividido pelo mesmo 3, ó. Pelo divisor 3. E agora, a gente vai para o último 9. Dividido por 3, ok? Por esse mesmo 3 que tá aqui, ok? Então, vamos ver quanto que vai dar cada um desses resultados? Então, se a gente pensar em 300 dividido por 3, 300 dividido por 3, eu tenho na tabuada do 3. Olha aqui o que a professora está sempre falando para vocês. Na tabuada do 3, 3... Perdão. Vamos apagar aqui. Fazer um coraçãozinho. Na tabuada do 3, 3 vezes 1, não é isso? 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 10, vamos pensar nos múltiplos, é 30. E 3 vezes 100 é 300. Ah, já descobri uma primeira parte. Vamos agora para o próximo? Esse aqui já foi ok, ó. Então, vamos para o 60 agora, carinha de feliz. 60 dividido por 3, então, lembra que eu falei? Quantas vezes o 3 vai dar 60? Então, na tabuada do 3, 3 vezes 1 é 3. Mais 3 vezes 2 é 6. Mas e se eu pensar em 3 vezes 20? É 60. Já resolvemos o último também. Vamos pro 9 agora, que é a unidade? Vamos lá, carinha feliz, passo a passo. Na tabuada do 3, 3 vezes 1 é 3. Ó, vou colocar aqui do lado, ó. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. Então, o número que eu vou usar, ó, que vai chegar nesse 9 aqui, é o 3. Que é o 3 vezes 3 é o 9. Então, eu venho aqui e coloco 3. Feito isso, eu vou somar. Então, 3, 2 mais 0, 2, 1 mais 0, 1. Então,
O que aqui eu percebi é o seguinte, que o meu quociente, ok? São esses três, na decomposição é esse valor somado. Então, eu venho aqui e faço a prova real. Na prova real, 123 vezes 3 tem que dar 369. Por quê? Porque não sobrou nada. Então, a nossa tabuada é uma divisão. Ó, nosso cálculo é de uma divisão exata. Então, não sobra nada. Então, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 1 dá 3. Então, ó, 369. Então, façam a prova real para conferir se tá certinho. Vamos pro próximo? Qualquer número eu posso fazer por decomposição. Então, vamos aqui, ó. Na tabuada do 5, quantas vezes o 5 vai dar 775? Esse é o meu pensamento na divisão por decomposição, qualquer divisão, na verdade. Mas hoje a gente está aprendendo a divisão pelo método de decomposição. Então, aqui, quando a gente separa o 700 e o 70 e o 5, fica assim, ó. 775. Fazer a decomposição, resumindo, é isso. Então, a gente vai pensar em toda essa decomposição na divisão do número 5. Então, vamos ver se assim fica mais tranquilo, ó. Então, vamos lá. Ver se desse jeito ficou mais claro. Então, na tabuada do 5, olha aqui, ó. Lembra dessa regrinha? Na tabuada do 5, uma vezes o 5 vai dar 5. E 2 vezes o 5 vai dar 10. Ah, professora, mas o número que eu vou pensar, ele começa com 7. E aí, para eu pensar no múltiplo, eu tenho que pensar em um número que não ultrapasse 7. Não é verdade? Então, se eu tenho que pensar no número que não ultrapasse 7, eu vou pensar no 5 vezes 1. Porque se eu pensar em 5 vezes 2, vai estourar, vai passar de 7, vai aumentar para 10. Então, eu vou pensar em 1 vezes 5 dá 1 vezes 5 dá 5. Mas, gente, eu tenho que pensar em multiplicar com 2 zeros a mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 zeros a mais. Então, eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar o 5 por 100, que vai dar 500. Então, se vai dar 100 vezes 5 vai dar 500, o que eu vou fazer aqui? 500, né, na divisão pelo método longo ou pelo método curto, dá para fazer isso mentalmente. Então, 500 menos 700 vai dar, vou colocar aqui no rascunho, ó. 500, né? Então, esse 700 menos 500, então, vamos lá fazer aqui. Vai sobrar 200. Então, eu vou pensar aqui agora, ó, em 200 mais 70 dividido por 5. Por quê? Não deu uma multiplicação exata, mas eu pensei no múltiplo 100. Então, eu vou dar continuidade, beleza? Vamos pro próximo? Então, eu tô nessa linha aqui agora. Então, agora eu cheguei nessa questão. Apareceu um outro múltiplo. Então, na tabuada do 5, quantas vezes o 5 dá perto de 20? Então, se eu pensar em 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 5 dá 15, 4 vezes 5, olha aqui, gente, dá 20. Olha aqui, ó, deu igual. A diferença é que tem um zerinho a mais, ó. Se tem um zerinho a mais, ao invés de eu multiplicar por 4, eu vou multiplicar com um zero a mais. Eu vou multiplicar por 40. Então, eu vou colocar aqui, ó. 40 vezes o 5 dá 200. 200 menos 200, ó, já deu 0, 0. Aqui já acabou. Né? Então, já acabou. Agora, eu dou continuidade aqui à divisão dos 70.
Então, que número multiplicado por 5 vai dar perto de 70? Se eu pensar em 5 vezes 1, olha o que vai acontecer. Vai dar 5. Mas e se eu pensar em 5 vezes 50? 5 vezes 10, perdão. 5 vezes 1 vai dar 5, mas se eu pensar em 5 vezes 10, vai dar 50, ó. Entendeu? É esse pensamento, é esse raciocínio que a gente tenta desenvolver quando a gente começa a aprender a divisão por decomposição, as estratégias. Então, vamos lá, 40 vezes 5 deu 200, acabou, vou pro próximo. Eu tô aqui agora. 70 dividido por 5, então eu vou colocar aqui, ó. Já vou colocar na multiplicação 10, 5 vezes 10, porque se eu pensar só em 5 vezes 7, 5 vezes 1 dá 5, né? Mas se eu pensar em 5 vezes 10, dá 50. E aqui desses 70 vai sobrar 20, né? Porque 50 menos 70 sobra 20. Então, aqui, cheguei nesse resultado. Aqui eu vou dando continuidade, ó. Tô fazendo de um outro jeito para verificar se vocês compreendem melhor. Então, vou continuar aqui. Cheguei aqui, né? Tem agora 25 dividido por 5. Então, na tabuada do 5, que número que multiplicado por 5 vai dar 25? Então, eu já posso pensar aqui nesse 20 mais 5, ó. Vamos colocar só o que sobrou, 20 mais 5, 25. Dividido por 5, então, ó. Na tabuada do 5, o número que vai dar 25 dividido por 5 é 5. Então, eu venho aqui e coloco 5. Depois eu vou somar tudo. Então, vamos lá. 5, 4, 5 e 1. Então, vamos verificar se tá certinho? Tá? Que agora a gente faz a prova real. Para fazer a prova real, eu tenho que pegar aqui o quociente e multiplicar. Então, vamos lá. 155 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Termina em 5? Termina em 5. 5 vezes 5 é 25, mais 2, 27, ó. Ó. 5 vezes 1, 5, 6, 7. Então, é isso que a gente precisa confirmar. Então, acertou, vai para o próximo, tá bom? Então, vamos para um terceiro exemplo, para a gente conseguir perceber essa divisão que a professora está falando. Vou colocar aqui com mais espaço, ó. Então, aqui a gente vai dividir 1.290. Tudo isso aqui a gente vai dividir por 6, que é o divisor que a gente tem aqui. Quantas vezes esse número cabe dentro de 1.000, dentro de 200 e dentro de 90? O raciocínio é esse, tá bom? Então, vamos lá. Então, na tabuada do 6, se eu pensar em 6, em 1 vezes 6, eu tenho 6. 2 vezes 6, eu tenho 12. Olha o que vai acontecer aqui. Se eu pensar na ideia de multiplicar por 10, por 100 ou por 1.000, se eu entrar em 12, já vai passar, ó. Porque aqui eu tenho um número que já é 10, ó. Então, eu tenho que pensar no 6 vezes 1. Então, eu coloco aqui, ó, 1. 1 vezes 6 é 6. Mas, se eu pensar em 10 vezes 6, 60. 100 vezes 6, 600. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Então, 100 vezes 6 vai dar 600, ó. Agora, a gente chegou em 600 dividido por 6. Não é isso? Beleza. Então, na subtração, eu faço isso aqui. Então, 1.000 menos 6, né? Vai ser o resultado, perdão, vai ser o resultado desses 1.000 menos 600, que vai dar os 400, dividido
por 6 agora, ó. É isso que vai acontecer. Só que o que acontece, gente? Eu tenho 400 dividido por 6 e tenho esses 200. Ou eu posso já fazer, ok? Eu já posso pensar em somar esses 400 com esses 200, porque os dois, ó, 400 e 200, não vai dar 600? Ó, esse daqui, que é o resultado de 1.000 menos 600, mais 200, olha só, vai dar 600 esses dois. Então, eu posso pensar em 600 dividido por 6, que eu já sei, ó. Então, o que eu faço? Ponho mais 100 aqui, ó. Porque eu já sei que 100 vezes 6 vai dar 600, não é? Beleza. Acabei já com a unidade de milhar, já resolvi. Já resolvi a dezena. E agora eu vou resolver a centena, perdão. Agora eu vou resolver a dezena. Então, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, aqui já foi, agora eu tô aqui, ó, resolvendo a última parte. Então, que número multiplicado por 6 vai dar perto de 9? Então, se eu colocar 2, vai dar 12. 12 é maior do que 9, não dá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar em 6 vezes, né? Se eu pensar em 6 vezes o 10, ó, se eu pensar, ó, 3 vezes 6, 3, 12, 18, 24, 30, 36, 30, 36, 42, 54, 60. Então, na tabuada do 3 vezes, ó, 10, ó, 6 vezes 10 dá 60, né? Resumindo, é isso. Então, eu vou colocar aqui, ó, o número 10, porque esse 10 vezes 6 dá 60, não é? E aí, agora eu vou subtrair. 90 menos 60 vai sobrar 30. Na tabuada do 6, que número multiplicado, ó, que número multiplicado por 6 dá 30? É o 6. 6, 12, 18, 24, 30. É o 6 vezes 5. Aí eu coloco aqui o 5 e somo tudo. Vai dar 5, vai dar 1, vai dar 2. Aí a gente faz aqui a prova real. 215 vezes 6 tem que dar 1.290. Então, 6 vezes 5 dá 30, termina em 0. 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 9, termina em 9. 6 vezes 2 dá 12. Então, eu conto 1, 2, 3 algarismos e ponho um pontinho. Então, são estratégias. No método tradicional, a gente resolve essas mesmas divisões assim, ó. 369 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Subtrai. Desce o próximo, que é a dezena. É a mesma coisa, mas é visto de outro ponto de vista. Na tabuada do 6, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Desce o próximo algarismo, que é o 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, olha aqui a diferença. 369 dividido por 3. Por decomposição, primeiro é o 300. 300 dividido por 3 dá 100. 100 vezes 3 dá 300. Vai para o 60 agora.
60 dividido por 3, na tabuada do 3, 3 vezes 2 dá 6, mais 3 vezes 20 dá 60. 20 vezes 3 vai dar 60, acabou, 60 menos 60 deu 0. 9 é o próximo, dividido por 3, é igual, na tabuada do 3, 3 vezes 3 dá 9. 9, soma tudo, 3, 2 mais 0 dá 2, 1 mais 0 dá 1. O mesmo resultado. O exercício da letra B, mesma coisa. 775 dividido por 5, no método tradicional, para a gente só poder comparar os dois juntinhos. 7 dividido por 5 dá 1, vezes 5 dá 5, vai sobrar 2. Desce o próximo. 27 dividido por 5 vai dar 5, porque 5 vezes 5 é 25. Subtrai. Desce o próximo. 25 dividido por 5 dá 5, e 5 vezes 5, 25. Acabou. 155. No método da decomposição. Ok? Então, primeiro a gente vai decompor, vai ser o 700 dividido por 5. 700 dividido por 5, na tabuada do 5, 5 vezes 1 é 5. Mais 5 vezes 100 é 500. 700 menos 500, sobrou 200. Aqui eu tenho 200 dividido por 5, que vai dar, na tabuada do 5, 5 vezes 2 é 10. Mais 5 vezes 4 é 20. Mais 5 vezes 40 é 200. Então, acabou. Vou descer o próximo algarismo, que é o 75. Então, aqui a gente vai pensar 70 dividido por 5 e depois sobra o 5 dividido por 5, porque a gente fez a decomposição, né? Do 775. Então, próximo, 70 dividido por 5, a gente já viu aqui, ó, no 7 vezes 5 vezes 1, né? Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. Então, 1 vezes 5 é 5, mas 1 vezes 10 é 50. Ó. 1 vezes 10 é 50. Quando eu subtraio, sobra 20. Não é? Então, é nesse pensamento. Ó como é bem parecido. A diferença é que os números são menores. Então, aqui, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. Acabou. Agora eu vou para o último algarismo, que é o 5. 5 dividido por 5 é 1. Depois eu somo tudo. 5, 4 mais 1 dá 5 e 1, 155. Resultado igual. Métodos diferentes. O último cálculo que a gente fez para retomar é o número 1290. A divisão é por 6, ok? Fazendo dos dois modos, no método tradicional, a gente faz 1 é menor, não é o suficiente, a gente faz a união do 12. 12 dividido por 6 dá 2, e 2 vezes 6 dá 12. Subtrai, não sobrou nada. Desce o próximo algarismo. 9 dividido por 6, então, na tabuada do 6, eu vou colocar 1, porque 1 vezes 6 é menor do que 9, né? Então, se eu colocar 2, daria 12, então, vai sobrar 3. 9 menos 6 dá 3. Desce o próximo algarismo, formou 30. Na tabuada do 6, 6 vezes 5 dá 30. Então, 30 menos 30 dá 0. Fazendo pelo outro caminho, mesmo cálculo, 1290 dividido por 6, a tabuada do 6, quantas vezes o 6 vai dar 1290? A gente primeiro vai fazer 1000 dividido por 6.
1.000 dividido por 6, na tabuada do 6, o número que se aproxima mais é eu pensar em 6 vezes 1. Mas ao invés de eu pensar em 6 vezes 1, eu vou pensar em 6 vezes 100. Porque é um número que chega mais próximo de 1.000. Então, vai ser 100 vezes 6 vai dar 600. Subtraio 0, 0. 10 menos 6 sobrou 4. 400 dividido por 6, eu posso agora pensar em fazer já a decomposição ou eu já posso descer o próximo número. Então, olha, eu faria dessa forma, né? Apresentei para vocês. Então, a gente vem aqui e desce agora, ó. Aqui a gente desceu a unidade de milhar. Agora, a gente vai descer a centena, ó. A gente vai descer a centena, então, deixa eu verificar como fica melhor. Vamos fazer no passo a passo, então. 400 dividido por 6, na tabuada do 6, 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 6 dá 18, 4 vezes 6, 18, 24, 5 vezes 6, 30, 6 vezes 6, 36. Ó, pensa aqui no 36 agora. E agora, 7 vezes 6, 42. Então, o número que a gente vai utilizar é 6. A gente pode fazer dessa forma, mas o que acontece? A professora pede para que vocês, se vocês observarem, a gente organiza do maior para o menor. Então, o maior número possível, né, divisível, que a gente vai multiplicando. Então, veja que aqui ficou, ó, 100, 100, 10, 5. No outro exemplo, ó, 140, 10, 4, 1, em ordem decrescente. Então, por isso que a professora vai descer o 200. Então, eu vou colocar aqui 400 mais 200, que eu desci os 200, e aí eu vou dividir por 6, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 100 de novo, ó. E 100 vezes 6 vai dar os 600, e aí eu já subtraio, né? Aí, eu já desci a unidade de milhar, já desci a centena, agora eu vou descer o 90, ó. Então, vou descer aqui 90 dividido por 6. Na tabuada do 6, eu sei que 6 vezes 10 vai dar 60. Vai sobrar 30. Quando eu divido por 6, vai dar 5. Aí eu somo 5, 1, 2. 215 igual, tá bom?